Hey, what's up, guys? Você sabe qual é a diferença entre University, College e Junior Colleges? Essa é uma informação que você precisa saber se quiser aumentar suas chances de conseguir uma boa bolsa de estudos jogando futebol nos Estados Unidos. Eu sou Rafa Borges, ex-atleta universitário nos Estados Unidos, e o vídeo de hoje fala exatamente sobre isso. Então fica comigo até o final do vídeo, que além de explicar o que são os universities, o que são os colleges e o que são os junior colleges, no final do vídeo eu ainda vou dar uma dica fera para você descobrir qual delas é mais indicada para você, aumentando então as chances que você tem de conseguir uma boa bolsa de estudos nos Estados Unidos. Começando com as universities, elas são o que a gente considera de universidade aqui no Brasil, mas são ainda maiores. Elas são grandes centros educacionais, onde você pode fazer um curso de graduação, como administração, jornalismo, educação física, mas também nessas universidades o aluno pode se aprofundar nessa especialização e continuar uma pós-graduação, um doutorado. Então elas oferecem muito mais do que só um curso de graduação. E além disso, a maioria das universities tem grandes centros de pesquisas e laboratórios dos mais importantes do mundo. Não é à toa que sempre aparece aí nas notícias na internet ou nos jornais alguns estudos e pesquisas desenvolvidos pela Universidade da Califórnia, pela MIT e outras universities que os Estados Unidos têm. Então elas são muito grandes. Normalmente as universities têm cerca de 30 a 40 mil alunos. O aluno pode se aprofundar muito na educação, então elas são voltadas mais para os estudos mesmo. A duração média é igual aqui do Brasil, de 4 a 5 anos, dependendo do curso, para você conquistar o diploma de Bachelor, que é o equivalente a bacharel aqui no Brasil, que é o diploma universitário. As universities disputam a liga universitária NCAA, que é a NCAA, que tem as divisão 1, 2 e 3. O ideal é sempre buscar bolsas nas divisão 1 e 2 de qualquer uma das ligas, porque é onde você vai encontrar oportunidades de bolsa de estudos. E por isso essas que você deve entrar em contato. E o custo das universities, elas ficam em média de 60 mil dólares por ano, o que já cobre a educação, a moradia, a alimentação e outros custos como material escolar, o seguro obrigatório para internacionais e por aí vai. Isso significa que se você consegue uma bolsa média aí de uns 80%, digamos, você ainda teria que pagar 12 mil dólares por ano para poder estudar nessas instituições. E claro que não é todo mundo que tem esse dinheiro para pagar, ainda mais em dólares nos Estados Unidos. Mas sempre tem a opção de você ou tentar uma bolsa melhor, próxima a 100%, aí, que seria um desconto total, você não precisaria pagar pela universidade, ou então você tem a opção de tentar os colleges. Mas antes de falar para os colleges, eu queria pedir para você que já chegou até aqui, curta já esse vídeo e se você não é inscrito ainda no canal, eu peço que você se inscreva em algum lugar aqui abaixo para nos apoiar e ajudar o canal a crescer e também para acompanhar todas as dicas que a gente posta semanalmente aqui para você. Agora voltando aos colleges, eles são equivalentes a faculdades aqui no Brasil. São um pouco menores do que as universities e normalmente oferecem só curso de graduação mesmo. Algumas até oferecendo só alguns cursos específicos e outras oferecendo mais opções de cursos também. Esses colleges normalmente têm entre 5 e 10 mil alunos, sempre tem alguns um pouco maiores, alguns um pouco menores. Também tem duração de 4 a 5 anos, dependendo do curso que você for fazer, né? Dependendo da sua major, que pode ser educação física, pode ser marketing, a que você escolher, desde que seja oferecido pelo college. E depois desse tempo, quando você conclui o curso, você conquista o diploma de Bachelor, que é o bacharel, que é o diploma universitário. Os colleges participam da Liga Universitária NAIA, que tem um excelente nível de futebol também, tanto quanto a NCAA. E o custo médio dos colleges é aproximadamente uns 30 mil dólares por ano. Então se você consegue uma bolsa de aí mais ou menos uns 80%, que é uma bolsa comum de ser oferecida, você ainda teria que pagar aproximadamente uns 6 mil dólares por ano. Eu mesmo me formei num college, foi a Bethel College, que me oferecia 93% de bolsa, que era o equivalente a 28 mil dólares. Como a universidade custava 30, eu ainda pagava por ano 2 mil dólares. E o terceiro tipo de faculdade americana que eu vou falar hoje são as Junior Colleges. Mas antes de falar das Junior Colleges, eu queria falar para você que no próximo vídeo eu vou mostrar como que é a vida de um estudante atleta nos Estados Unidos. O Pedro, que foi um dos primeiros a conseguir, através da ajuda do canal, uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, me mandou alguns vídeos e eu vou compartilhar com vocês lá como que é a estrutura da faculdade dele e como que é a rotina em dia de jogo na Junior College que ele está estudando. Então, para não perder esse e os próximos vídeos, já ative as notificações aqui embaixo. Se você tiver outras sugestões para os próximos vídeos
Ou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, que logo em seguida eu vou respondendo para vocês. Agora voltando para os Junior Colleges, elas também são conhecidas como Community Colleges e elas são faculdades americanas em que o aluno frequenta por até 2 anos estudando matérias mais gerais e depois transfere para uma university ou college para cursar mais 2 anos e completar o ensino superior. Quando o aluno completa os 2 anos na Junior College, ele recebe o Associate's Degree, que é o equivalente a mais ou menos um diploma de curso técnico. E quando você transfere, você consegue transferir os créditos acadêmicos para a nova universidade ou college e conquistar o Bachelor Degree, que é o diploma universitário. Normalmente as Junior Colleges são um pouquinho menores, de 2 a 5 mil alunos mais ou menos, mas sempre tem aquelas que são menores ainda, que não chegam nem a 1000 alunos, e tem aquelas que são um pouquinho maiores também. Mas é uma boa alternativa para você se adaptar ao futebol dos Estados Unidos e à realidade da vida universitária nos Estados Unidos. Porque quando você começa numa instituição um pouquinho menor, você naturalmente recebe mais atenção e mais ajuda, tanto dos outros alunos, quanto das pessoas que trabalham na universidade, dos professores e tudo mais. A liga universitária que os Junior Colleges disputam é a NJCAA, que é a liga entre as 3 que tem o menor nível técnico, mas também varia muito. Tem algumas equipes de Junior College que têm alta qualidade no futebol e outras que deixam muito a desejar. Então é muito variado. Uma vantagem dos Junior Colleges é que eles são muito mais econômicos. Eles custam aí aproximadamente uns $10 mil por ano. Isso quer dizer que se você tiver uma bolsa de 80%, você só precisaria pagar 2 mil, o que já fica muito mais suave quando você converte isso aí para real. E além disso, nos Junior Colleges, você tem mais chances de conseguir uma boa bolsa de estudos, porque os Junior Colleges são menos exigentes, não pedem notas tão altas no ensino médio, e além disso, muitos deles não pedem nem TOEFL, que é o teste de inglês, ou SAT, que é o teste de nivelamento acadêmico. Muita gente não sabe, mas é tão comum estudar em Junior Colleges e depois transferir para a university ou para um college, que até o ex-presidente Barack Obama dos Estados Unidos seguiu esse caminho. Ele estudou numa Junior College e depois se transferiu lá para a Columbia University, onde ele se formou, e depois seguiu carreira até chegar a presidente. Mas eu acredito que a maioria de vocês vai querer seguir carreira no futebol. E uma grande porta de entrada para o futebol universitário nos Estados Unidos são justamente as Junior Colleges, principalmente para aqueles alunos que não tiveram notas tão boas no ensino médio, já que a maioria dos Junior Colleges exigem só um certificado de conclusão de ensino médio. E você pode iniciar por uma Junior College, melhorar suas notas nos primeiros anos de Junior College e depois conseguir uma transferência para um college ou university. Então, para estudantes internacionais, são 3 grandes vantagens de começar por uma Junior College. Primeiro, são mais flexíveis quanto ao nível acadêmico, nível de inglês. Muitas vezes elas já têm até parcerias com universidades ou com colleges para o aluno se transferir depois de concluir os 2 primeiros anos. E além disso tem a grande vantagem de elas serem mais econômicas, dando a chance de você iniciar por uma Junior College pagando pouco ou nada para estar lá e ainda participando da liga universitária nos Estados Unidos, dando a chance de você melhorar suas notas nesse Junior College e também melhorar o seu vídeo e a sua adaptação no futebol, para que quando você transferir para um college ou para uma university, você ter mais chance de conseguir uma bolsa melhor. E além disso, estando já nos Estados Unidos, você pode até visitar esses colleges e universities na hora de se transferir e ter ainda mais chance de conseguir uma bolsa boa, porque os técnicos vão ver você ao vivo, você vai lá, vai visitar a universidade e vai ter grandes chances de conseguir uma bolsa próxima de 100% nessas universidades ou colleges que são um pouquinho mais caros. E é por isso que para muitos brasileiros e estudantes internacionais em geral, os Junior Colleges são grandes portas de entrada para o futebol universitário nos Estados Unidos. E agora que você já conhece os tipos de faculdades dos Estados Unidos, que são as universities, os colleges e os Junior Colleges, você pode descobrir qual delas é a mais indicada para que você tenha mais chances de conseguir uma bolsa de estudos, traçando o seu perfil de estudante-atleta em 3 passos simples, que é definindo o seu nível acadêmico, qual que era a sua média no ensino médio. Se você era um aluno entre 9 e 10, você era A, um aluno 8, você era B, um aluno 7, você era C, e assim por diante. Além disso, qual que é o seu nível de inglês para ser aceito numa faculdade americana? É bom o suficiente? Ou você precisa de reforço, você precisa de um intensivo de inglês? E por aí vai. Porque dessa forma você vai descobrir qual tipo de faculdade que você vai ser aceito. O segundo passo é você definir
qual o nível de atleta que você é. Se você joga só por diversão, nos fins de semana, joga pelada com os amigos, ou então se você já tem uma experiência maior em campeonatos, de repente já passou por algumas categorias de base de clubes brasileiros, ou até se você já jogou campeonatos e tem reconhecimentos como de melhor jogador, artilheiro, capitão da equipe campeã. Isso define qual nível de atleta que você é e vai indicar para você em qual equipe que você se encaixaria melhor e teria mais chances de conseguir bolsa nos Estados Unidos. E o terceiro e último passo é quais são suas condições financeiras. E isso é uma informação que o técnico vai perguntar para você, para ele poder ter uma noção de o quanto ele vai precisar investir para poder recrutar você para a universidade dele. De 2 a 3 mil dólares por ano, você até consegue pagar trabalhando na própria universidade. Acima disso, é bom você começar a pensar em alguma ajuda dos seus parentes, pais, familiares, ou então guardar um bom dinheiro antes de se transferir para os Estados Unidos para ter condições de pagar o restante da universidade caso você não consiga uma bolsa integral, uma bolsa de 100%. Beleza? Então esse era o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Rafa Borges, tamo junto, valeu!